Olá, meus amados irmãos, boa noite. Mais uma vez juntos aqui, né? Olha quem já está aqui na telinha, quem conhece, já vai dando um glória a Deus, né? Bem-vindos. Estamos aqui já transmitindo ao vivo e quero vos apresentar esta dupla maravilhosa, né? Antes de eu dar a palavra a vocês, vocês têm um fã muito grande, viu? Muito grande. Vocês sabem de quem eu estou falando, a gente vai estar falando o apóstolo Davi Pereira, né? Ele sempre está aí no Sim. coisa, como é que tá? Tô correndo. Mas eu vou deixar que vocês se apresentem, esse casal bonito, né? Aqui em Portugal, está em Portugal, mas vou deixar aí vocês se apresentarem aí para os nossos ouvintes e telespectadores que estão aqui conosco. Apóstolo, uma alegria estarmos aqui, né? Gratidão pelo convite. Eu sou o pastor Lucas Martinelli, pastora Amanda Martinelli, e trabalhamos bastante, né? E entendemos que tudo aquilo que nós vivemos faz parte do reino, né? Então a gente tem muito essa visão. Somos casados, vai fazer 15 anos no próximo mês, né? Então Maravilha? nos casamos cedo, porque quando a gente tem convicção, não tem que ficar enrolando, né, apóstolo? Não, não. Achei a mulher da minha vida, Pronto. vamos casar e assim, foi assim, né? É. Temos um filho lindo de 8 anos, que é o Thomas. A gente vive aqui em Portugal há mais de 3 anos. Chegamos aqui em setembro de 2019 e e muito contentes com aquilo que nós temos vivido, né? Com a missão que Deus tem a cada dia clareado, né? Então é muito lindo a caminhada com Deus, essa aliança com Deus, porque a gente não sabe, né, o que vai ser assim lá na frente, É verdade. mas à medida que a gente vai caminhando, ele vai abrindo os caminhos. É igual quando a gente está dirigindo um carro à noite. Você É. liga o farol do carro, você não enxerga daqui 200 metros, daqui 1 quilômetro. Você enxerga ali até um certo ponto. E aí, conforme vai andando, você vai avançando, né? Uhum. Espera aí, deu um corte, vamos esperar. A internet. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí a internet deu aqui um baque. estamos felizes, né, por fazer parte desse movimento, que é também dos Gideões. O Olha. senhor citou o apóstolo David, que é um irmão querido que a gente ama, que a gente tem aliança, né, e esteve aqui na nossa casa há poucos meses atrás, quando ele veio a Portugal. Uhum. É bom, né? É bom a gente firmar conexões do reino, né? De propósitos, de valores. E é isso, vou deixar a Amanda falar um pouco também, já falei demais. Não, não, não. Esse programa é vosso, né? Esse programa é vosso, né? Mas olha aí, ele já está aqui, o apóstolo Davi já estava esperando, né? Antes da Amanda falar, só digo uma coisa, apóstolo Lucas. É meio complicado viver ali na Finlândia. Porque ele falou para mim, faz um frio lá. Pô, Imagino, ah, e disse que é imagino. normal, é normal. Normal não é frio mesmo. Outro dia é frio mesmo. Não, é melhor ficar aqui para Portugal mesmo, né? Vamos ouvir agora a nossa pastora Amanda, né? Glória a Deus, é um privilégio te rever, né? Rever, já fizemos aí num curso que ela dá curso, ela vai falar, e já tivemos aí o privilégio de estar com ela, mas vamos deixar então ela se apresentar também. Gratidão. Bom, boa noite a todos. A gente está vendo aqui também no quem está acessando. Bacana, estou gostando de ver a estrutura aqui, viu, Apóstolo? É, gente. Muito bacana essa organização aqui do digital para poder usar, né, o ambiente onde todo mundo está Uhum. conectado, todo mundo está inserido. Então a gente tem mais é que usar as ferramentas digitais para poder levar também, né, aquilo que a gente acredita, a palavra, Jesus, a presença de Deus. Então, gratidão pelo convite. Estamos aqui com alegria e gratidão.
Maravilha, eu é que agradeço, né? Eu é que agradeço. Os irmãos estão aqui, olha aí, aliança saudável, já estão, o apóstolo Davi já está falando, né? É, saudável, é isso mesmo, né? Os irmãos que estão aí vão compartilhando, vão falando aí, porque hoje nós vamos falar coisas interessantes, né? Coisas interessantes, porque essa dupla, os que já conhecem, sabem como eles são, que não conhecem, vão passar a conhecer hoje, né? Vão passar a conhecer a área que eles trabalham, onde você pode aprender muita coisa, né? Inclusive em diversas áreas. Vamos deixar eles falarem nas áreas, os projetos. Estamos no ano 2023 e Deus colocou Pastor Lucas e a Pastora Amanda deste ano fazer o Projetando 2023. Eu acredito que não é só o começo do ano, mas todo ano ele tem um projeto. Então, esse projeto, nós estamos trazendo vários convidados para, né, falarem um pouco sobre projetos, ajudarem em alguma forma alguns que estão indecisos, né? Indecisos, o que é que eu faço, como é que eu faço? E às vezes uma palavra incentiva, então, e vocês, a vossa experiência, né? Eu sou, como diz o outro, para falar eu já conheço, mas eu quero que vocês realmente falem um pouquinho mais aí, Pastor Lucas. Já chegou em 2019, pastor, está pastoreando. Na área profissional, qual é o teu ramo? Onde pode ajudar alguém que pode procurar para te ajudar, para ser ajudado, enfim. Fala um Boa. pouquinho. Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Dentro da o tema principal do que eu faço, apóstolo, é inteligência emocional. Uhum, É nós conhecermos melhor a nós próprios, principalmente no sentido da nossa mente, da nossa alma. uhum, E isso é tão importante, né? Eu estava pensando hoje sobre a nossa live e esse ano, 2023, eu vou completar 25 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, olha que né? Eu bom. lá na minha adolescência, eu fiz uma aliança com Jesus, comecei uma caminhada em aliança com Deus e, e aí a gente ativa o nosso espírito, né? A gente passa a se relacionar com Deus e não Uhum, tem nada que se compara a isso. Se a gente verdade. pudesse, né, igual aquela passagem de Pedro, Tiago e João com Jesus lá no monte, Uhum, e aí Pedro fala: Nossa, vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, tá bom uhum. demais isso aqui, não quero sair. E é assim, quando a gente está na presença de Deus, né? Às vezes a gente, nos nossos momentos de intimidade com Deus, ou quando a gente está na igreja, né? E aí aquele mover do Espírito Santo, isso é tão maravilhoso. Mas a gente vive no planeta Terra É, e aí a gente tem uma alma, a gente tem as nossas emoções e esse é o desafio da nossa vida, né? Porque a nossa alma, ela grita muitas vezes, né? E é aquilo que Paulo fala, a batalha do espírito e da corte carne, carne. Uhum, né? Então é aí que eu trabalho, ajudando as pessoas a se conhecerem melhor, a lidar melhor com essa complexidade que é a alma humana, né? Porque as oscilações que nós temos, o lidar com as emoções, e é tão incrível isso, né? Eu gosto muito daquele salmo que Davi fala: Por que estás abatido, ó batido. minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Então, Davi, ali com discernimento, com sabedoria, ele estava percebendo que uma coisa é o espírito, a nossa conexão com Deus, outra coisa é a alma que fica ali, às vezes, nos perturbando, se abatendo. Então, o trabalho que eu desenvolvo é nesse sentido, né? Tanto em atendimentos individuais, como também através de um projeto lindo que a gente tem, se chama Oficina das Emoções. Uhum, A gente traz a inteligência emocional para as famílias, com crianças também, com adultos. Então, é principalmente nesse sentido de nós podermos ter mais conhecimento para lidar com nós próprios. E é isso mesmo, apóstolo. Acho que essa é a palavra: conhecimento.
Uhum. Eu comecei a conhecer mais sobre isso depois dos 30 anos de idade. E perceber, ainda mais nos dias que nós vivemos, ainda mais depois da pandemia, como que a gente, mesmo tendo uma aliança com Deus, tendo a nossa vida pautada na palavra, mas a gente precisa ter esse tipo de autocuidado, de discernimento em relação às coisas da nossa alma, né? Então é isso, é nessa área, é dessa forma que eu colaboro com as pessoas, né? Profissionalmente falando, Uhum. se conhecerem, de conseguirem ter clareza de quem são. Então, uma coisa é quem nós somos em Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, isso é maravilhoso. Mas também existem aspectos da nossa identidade em relação à nossa alma, Verdade. né? Então, é nessa linha que eu atuo. Não, e é, na realidade é a base de tudo, né? É a base de tudo, porque hoje a gente olha e vê pessoas deprimidas no tempo que nós estamos vivendo que há uns anos atrás não existia. E é isso mesmo que tu estás falando. As pessoas muitas vezes sofrem porque elas não se conhecem elas próprias. Às vezes se vive de emoção, aquela emoção, eu estou precisando tanto de algo, eu agora estou vivendo, agora isto vai para a frente, mas existe uma realidade, né? É um momento, a emoção nos dá aquele momento e às vezes é algo para nos fazer ativar. Mas caímos na realidade e essa realidade não é bem assim como nós tínhamos planejado. Então, esse é de aconselhar, ajudar as pessoas a se encontrarem realmente com elas próprias, né? Exato. E uma coisa, né, apóstolo? Às vezes, e eu já passei muito por isso, às vezes se espiritualiza demais aquilo que é humano. Uhum. Às vezes se dá um sentido espiritual naquilo que é emocional. Exato. Às vezes se fala que é o diabo e às vezes não é o diabo. Às vezes são as nossas emoções, Uhum. né? Então, essa clareza, esse discernimento é muito útil. Eu Muito bem. lembro, apóstolo, a primeira formação que eu fiz como coach foi em 2018, né? Então, eu tenho algumas formações como coach. A primeira foi em 2018 e eu fui com muitos preconceitos, com muita resistência, porque eu pensava, esse negócio de autoconhecimento, esse negócio de eu me conhecer, de eu me empoderar e tal, isso aí. E aí, né, depois que eu compreendi, percebi, aprendi, me abri, eu descobri que as coisas elas se complementam. Então, não é que eu vou querer inflar a minha alma a ponto de esquecer o espírito. Não. É trazer o espírito para minha alma e também ter o conhecimento para ver aonde que eu ajo e aonde que Deus age, porque tem coisa que não é Somos nós, Deus, sou eu, exatamente. é a minha responsabilidade, Uhum. né? Então é isso que a gente tem divulgado, né, através do nosso trabalho, e a Amanda, né, sempre me dando esse apoio. A Amanda também tem formações como coach, mas ela, por mais que ela tenha formações, ela atua mais em outra linha, e aí eu vou deixar ela falar um pouco. Deixa ela falar um pouco, né? Porque Exato. só não dizer, homem fala demais, a mulher não tem liberdade. Agora é para nossa pastora Amanda estar falando também um pouco e os irmãos vão ver que é algo maravilhoso, né? Gratidão, vamos lá. Eu acho que assim, só comentando um pouquinho, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não tem um autoconhecimento uma vez na vida. Assim como a gente vai amadurecendo no decorrer dos anos, no decorrer da nossa realidade de vida que vai mudando. Então, uma coisa é você ter um filho bebezinho, outra coisa é ter uma criança, outra Uhum. coisa é um adolescente, outra coisa é ver os filhos saindo de casa para casar, para fazer a vida deles. Então, conforme o tempo e a fase que a gente vai vivendo,
a gente precisa ir se conhecendo nessas novas fases da nossa vida, porque são ciclos, né? A Bíblia também traz muita questão de ciclos, querendo ou não, a gente vive ciclos, fases, Exatamente. momentos diferentes. Então, assim, dentro daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente busca, e quanto mais a gente se conhece, né? Você falou uma coisa interessante, não é para inflar. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais humilde nós somos, E, mais dependentes de Deus nós somos e erramos menos. e erramos menos, Uhum. né? Então, assim, se é algo sincero, de um quebrantamento sincero que o Senhor não despreza, né? É. Um coração quebrantado, sincero, contrito, Deus ele não despreza esse coração. E quanto mais a gente reconhece essas lacunas da nossa vida, a gente realmente até depende mais de Deus e a gente se fortalece mais ainda espiritualmente. Então, usando, né, essa questão do autoconhecimento, do coaching e tudo mais. Então, assim, atualmente, o projeto que a gente mais tem se dedicado, né, daqui a pouco eu falo do que eu já fiz nos últimos 8 anos, mas eu preciso citar isso. É um projeto lindo que Deus nos deu e está completando 1 ano agora. A gente precisa ver qual é o dia, né, que a gente Eu deu a consigo primeira depois, aula. eu vejo. Se chama Oficina das Emoções. A Oficina das Emoções são alguns programas que nós temos de inteligência emocional para crianças dos 6 aos 12 anos. Então, é um projeto que a gente nunca imaginou, e não é assim para falar, Deus nos deu, falar só porque é bonito falar isso, né? Porque é bonito ouvir que Deus nos deu algo, não é? Mas de fato foi algo que a gente nunca esperou, a gente nunca imaginou fazer um trabalho intenso com crianças. E está fazendo 1 ano agora, onde esses programas dentro da Oficina das Emoções é presencial em escolas, tanto escolas públicas quanto privadas, online também. Então, de quarta-feira, a gente tem miúdos de várias regiões de Portugal, Brasil, e volta e meia tem miúdos de outros países também, aonde a gente traz toda quarta-feira um tema da inteligência emocional para crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, assim, são coisas que às vezes, por falta de conhecimento, não se é falado dentro dos lares das famílias. Mas se desde miúdos, tão miudinhos assim, Uhum. né, já se começa a introduzir ferramentas, temas, o autoconhecimento, a percepção das emoções, porque a inteligência emocional não é se tornar um robô, pelo contrário, é um termômetro das nossas emoções, é perceber alguns gatilhos que disparam uma raiva. Tudo bem, disparou a raiva, que gatilho é esse e como que eu posso Neutralizá-lo. usar, né? Então, na vida adulta, o que que é bom fazer quando vem uma raiva? Vai fazer coisas que traz consciência, do tipo, alguma coisa de matemática, leitura, alguma coisa que faz você vir para o estado presente para aliviar. Então, assim, a gente traz de forma lúdica para as crianças, e assim, isso é o que mais tem pulsado do nosso coração. A gente tem se dedicado muito, assim mesmo, o Lucas praticamente, né, 100%, eu quase isso, né? E, enfim, então são vários formatos que hoje a gente atende famílias. Então, a missão da Oficina das Emoções é realmente trazer harmonia para as famílias através da inteligência emocional. Porque, sim, quando se aprende a pontuar as coisas, a ter um ambiente com mais paz, com mais alegria, compreendendo mais as limitações e também os talentos uns dos outros, as famílias sim caminham com mais harmonia, né? Então, onde a gente mais tem se dedicado, e a minha, né, formação e atuação nos últimos 7, 8 anos é dentro do marketing digital, onde eu fui
aprendendo, né, sobre estratégias, ferramentas, posicionamento. Então, né, já desenvolvi e tive muitas turmas com alunos em muitos países. E agora, nesse momento, eu estou dedicando mais para pegar todo esse conhecimento e trazer isso para a oficina das emoções, para que a gente sim leve, né, esse conhecimento e essa luz e para mais famílias. E o que é interessante? Dentro da oficina das emoções, a gente não cita a palavra, mas o perfume O aroma. tem uma forma. O perfume, ele não é empacotado quando ele está inserido numa pessoa. O perfume, ele é exalado. Então, a gente acredita que sim, isso é algo que nós, né, como filhos do Senhor Todo-Poderoso, amoroso, a gente tem esse bom perfume de Cristo em nós. Meu E, Deus. de alguma forma, a gente está ali semeando boas sementes. Então, assim, eu acho que uma coisa que até a gente tem aprendido, né, com Deus, é que às vezes a gente acha que só existe um formato para evangelizar. Só existe uma maneira de conhecer Jesus, sei lá, dentro da igreja. Mas, na verdade, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo convence a pessoa que está andando ali na rua agora, o Espírito Santo convence alguém que pode estar tomando um banho agora, na estrada dirigindo. Então, quem convence e quem faz a obra e toca e transforma é o Espírito Santo de Deus. Verdade. É interessante uma coisa, só para eu finalizar aqui. Eu conheci Jesus com 14 anos. Eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Eu falo que eu aceitei Jesus e me converti, né? Porque tem talvez um distanciamento para algumas pessoas de um passo para o outro. E comigo foi muito forte, muito natural. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos. E o Espírito Santo sempre ministrou muito forte no meu coração que o meu trabalho, independente de onde eu estiver, também é o meu ministério. Então, acho que isso é uma coisa que eu quero deixar aqui com vocês também. Não importa qual é a tua função, o teu cargo, a tua atividade profissional, aonde nós estivermos, a gente está ali para exalar esse bom perfume de Cristo. Uhum. Quem faz a obra, quem trabalha nos corações, assim como trabalhou no nosso, trabalhou na vida de cada um que está aqui, é o Senhor, né? É isso. Não, mas é um trabalho lindo, inclusive, para deixar depois o contato, porque isso, vamos falar, tem alguém que está passando dificuldade, precisa de uma ajuda, precisa de um aconselhamento, precisa, o que deve fazer? É só entrar em contato. Hoje o mundo é pequeno, né? Uhum. Hoje o mundo é pequeno. Nós estamos em Portugal, mas um pode estar em Portugal, outro pode estar nos confins da terra. Hoje o mundo se tornou pequeno através das plataformas que nós temos, ou através da internet que nos dá esse acesso. Então, hoje é fácil entrar na casa das pessoas e aconselhar as pessoas, né? Ai, preciso que alguém venha. Muitas vezes não espere, como a gente diz em Portugal, não espere para amanhã o que pode fazer hoje. Então, se está necessitado e tem alguém que está pronto em te ajudar, é só chamar, né? E tem esse casal, pastor Lucas, pastor Amanda, que estão com esse projeto lindo. Agora entendi que o apóstolo Davi falava de um projeto, vão falar de um projeto, esse projeto, que Deus abençoe ricamente esse projeto, porque é um projeto lindo. Amém. É um projeto lindo e uma das coisas que eu achei interessante, pastor Lucas, é que o senhor se tem debruçado para aquilo que eu vi em tuas palavras, se debruçado para conhecer e saber realmente como aconselhar. Isso é verdade. E, de umas palavras, dizer, eu tenho que me conhecer a mim. Então, me conhecendo a mim, sabendo que o que eu faço comigo, eu posso aconselhar outros, ajudar outros a chegarem nesse momento também, né? Porque a Sim, realidade hoje, não só a gente diz, Deus faz tudo, não, Deus faz o impossível. O possível, por exato. exemplo, o possível somos nós que temos que fazer, nós temos que nos esforçar, né? Esse projeto é um projeto lindo, que Deus abençoe a vossa vida nesse projeto, né?
tem Amém. todas as Amém. ferramentas, tanto um como o outro, né? Ferramenta para, e nós vamos estar sempre também orando e, no que for possível, estarmos aí cooperando, estaremos cooperando também, né? Inclusive, a pastora Amanda, eu fiz aí num dos cursos que ela estava trazendo, foi uma benção, mas naquela época, Amanda, eu estava com a minha cabeça a 1000 por hora, tinha chegado, como estava falando, tinha chegado e tudo, e assim, aí não entendo como é que vai ser, e acabei por desanimar. Isso desanimar, assim, deixa pra lá, porque isso não é para mim, não. Mas na realidade eu preciso aprender, e cada ano estamos aprendendo, e isso é bom ter alguém que possa nos ensinar. Deixa eu falar uma coisa, vocês têm as redes sociais, depois também já temos o nosso secretário que está aí, sabe quem é o secretário, não sabe? Apóstolo Davi Pereira, o secretário está aí. É só colocar os vossos contatos, vossas redes sociais, ele já conhece, ele vai estar aí também escrevendo, para que possam, na realidade, ou a Amanda escrevendo aí também, para que possam estar entrando em contato convosco e saberem mais do projeto, como podem levar esse projeto, talvez para a cidade onde eles estejam morando, ou para uma instituição de outra cidade, como é que fazem. Então vocês podem deixar o vosso contato e deixar um pouquinho, vocês falar um pouquinho mais, né? Que é bênção, bênção. Muito bem. Claro, a Amanda está escrevendo aqui no chat, colocando o nosso Instagram, que é uma rede que a gente sempre põe conteúdos, né? E é a oficina, o nosso Instagram é @Oficina das Emoções 12. Então a Amanda pôs aqui no chat. Uhum. E assim, apóstolo, hoje, como a Amanda disse, nós temos várias frentes. A gente tem o trabalho com escolas, que é um trabalho, né, seja em escola pública, seja em escola Privado. privada, seja com um programa de 12 semanas, ou às vezes um dia, um evento que a gente faça. A gente tem também um evento lindo, apóstolo, que se chama Family Day. O que é o Family Day? É um dia que nós reunimos crianças e adultos, pais e filhos, e trabalhamos dinâmicas de inteligência emocional com as famílias. Uhum. Né? Então, eu falo isso, né? A gente sempre vê eventos de inteligência emocional para adultos. Então, hoje em dia, isso está crescendo. Agora, para pais e filhos juntos, não é muito comum. Então, o Family Day é isso. Então, é um evento com 4 horas e meia aproximadamente, que nós temos ali juntos, as famílias juntas, trazendo dinâmicas, ferramentas, conhecimentos de inteligência emocional para os pais e filhos viverem a experiência juntos. Bom. A gente percebeu, apóstolo, nesse trabalho que a gente tem com as crianças, por exemplo, na escola, que a gente dá aula numa escola todos os dias, de Uhum. inteligência emocional. Todo dia a gente vai lá na escola trazer esses conteúdos para os miúdos. E uma coisa que a gente percebeu, até às vezes até a criança falando para nós, olha, eu amo a oficina das emoções, mas os meus pais não percebem nada do que é isso. Então, a gente pode fazer um trabalho incrível com as crianças, mas se chega em casa, os pais, o ambiente familiar Não é. é outro, Uhum. fica difícil. É. Então, o Family Day é muito interessante porque pais e filhos estão ali juntos aprendendo as mesmas coisas. Então, a gente vai fazer o próximo, apóstolo, Family Day, no dia 5 de março. Olha aí. Vai ser no domingo, das 2 às 6 da tarde, 6h30. Então, quem é cristão, você vai na igreja de manhã e depois vem para o Family Day, né? Então, Exatamente. a gente vai fazer, apóstolo, Family Day num local de eventos que se chama IVP, Instituto Viver com Propósito, fica na região de Cacém, São Marcos, aqui mesmo em Sintra, e é um evento, assim, inesquecível. A gente fez já um agora, poucos dias atrás, Uhum. foi no dia 28 de janeiro, tivemos ali a sala lotada, graças a Deus, Glória a Deus. e decidimos já marcar o próximo, né? É. Porque a gente percebe, apóstolo, principalmente nesse pós-pandemia, A como necessidade. que as famílias precisam, né? Tanto as crianças e muitas vezes os pais, É né? A verdade. gente percebe que
um pai e uma mãe sempre amam os seus filhos, mas não significa que, por eu amar, que eu vou fazer tudo certo. Exato. Quantos erros nós cometemos? Uhum. E aí, esse trabalho da oficina das emoções é trazer ferramentas, tanto para a criança, eu costumo dizer que a gente ensina para as crianças o que nós não tivemos, o que eu aprendi depois dos 30, eu posso ensinar para os miúdos dos 6 aos 12. Isso é incrível. Então, a gente traz isso para as crianças e também para os pais, principalmente no Family Day. Olha, bênção, né? Inclusive hoje, porque tu tá falando, eu vi um desenho não, era mas assim, um desenho só para ilustração, né? Um filho que era pequeno, vinha ter com o pai para jogar a bola, o pai estava mexendo no celular, agora não posso, filho. Aí ele estava arrumando o carro, ele chegou para jogar a bola, agora não posso, filho. Aí não pode, né? Quando o filho cresceu, o pai foi para vai ter com o filho disse, "Ó, agora não posso, pai." Então, tudo aquilo que nós aplicamos com os nossos filhos, futuramente eles vão fazer conosco. Então, tá aí algo que é interessante, né? Já né, o aprendizado nessa faixa etária, né? Da idade para que tanto os filhos e é bom os pais que entendam e haja essa harmonia para futuramente viverem, né, no presente e futuramente uma vida mais saudável, que o que faz falta bastante hoje, né? Faz falta bastante hoje essa harmonia em muitos lares, né? Temos que lutar É para mantê-la, verdade, mas faz muito falta, né? é verdade, Mas é uma bênção esse projeto aí que Deus continue pensando em vocês. Isso é um amém. Amém. desafio, isso é um desafio. Isso é um desafio por quê? Porque não é fácil. Tem que ter Deus, tem que ter Deus, tem que ter a direção de Deus, né? O posicionamento de Deus para as estratégias que são aplicadas, porque vidas é difícil, né? Ser humano é difícil, né? Ser humano é difícil. Só para compreender o ser humano tem que ser Jesus mesmo, porque não tem outro jeito, né? Mas o vosso trabalho, esse trabalho é bonito, já a abertura que, o lindo é que a abertura que já está tendo, então é um sinal que Deus, vamos dizer, Deus quer que vocês avancem e avançando sempre como é que eu digo, com precaução, com dedicação, porque crendo ou não crendo, vocês estão levando a pessoas transformação de vida, Sim, falando a mudança de vida sem falar, vamos falar do dono da vida, né? Para que não haja aquela barreira. E isso é lindo, né? Porque hoje, muito mais os portugueses, né? Eu sou daqui da terra. Os portugueses, quando a gente vai falar de Jesus, a primeira coisa que eles fazem, eu tenho a minha religião. Mas nós temos que mostrar que a religião não salva ninguém, né? Não salva ninguém. Então, esse trabalho, eu acho que é um trabalho direcionado por Deus para alcançarem muitas e muitas vidas, não só presencialmente, como através hoje das plataformas. Fala um pouquinho, sim. Amanda. Amanda também. Amanda, olha aí, deixa eu falar. O, né, o senhor falou agora, né? Ser humano é difícil. Sabe que eu e o Lucas, frequentemente, a gente fala que trabalhar com crianças é uma das coisas mais incríveis que tem. Tem dias que realmente é difícil você trazer o conteúdo, é a energia, É. eles estão para lá e para cá, mas é incrível como Deus, né, faz assim, quando a gente nasce é realmente uma página em branco que pode ser escrito coisas incríveis e Uhum. maravilhosas. Uhum. E quando a gente disse sim para esse projeto, a gente começou a falar: meu Deus, como que a gente vai trazer temas da inteligência emocional para as crianças? Será que eles vão assimilar? Será que eles vão perceber o que é autoconhecimento, autorresponsabilidade, contágio social, adaptabilidade, tantos temas dentro da inteligência emocional? Será que eles vão perceber? É incrível como eles percebem. É Uhum. incrível como eles assimilam, como
porque eles estão limpos. É. Não tem uma coisa, uma referência ou uma, sabe? Eles estão limpos, então é lindo de ver assim. O nosso coração assim transborda quando a gente vê que pum, vai encaixando ali a informação, eles vão percebendo. Então, assim, é uma fase da vida para trabalhar que é incrível. Mas, claro, precisa ter muito amor, muita Exatamente. dedicação, muito cuidado também, né? Uhum. É muito respeito. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós dois temos com os miúdos é que a gente ouve as crianças e aquilo que parece bobinho, que eles estão falando, parece que estão só soltando. A internet deu mais um baque. Deixa eu ver aqui. Espero que ela volte. Vamos aguardar. Fundamental, né? E hoje em dia, mais ainda, né? A comunicação dentro dos lares, das empresas, das amizades, é uma das coisas que mais estão, sei lá, corrompidas ou atrapalhadas, ou sei lá que termo usar, Uhum. que é olhar nos olhos, é ouvir de verdade. Eu estava dando uma aula semana passada e eu percebi uma coisa assim, eu disse o seguinte: o estado presente, o estar presente, o estado de presença, é tão lindo e importante que leva o nome de presente, Uhum. né? Então, esse estado, esse presente, estar presente, é algo fundamental. Então, a gente tem esse olhar e essa escuta para as crianças, considerando às vezes um desenho que a gente olha e fala, ué, o que será que significa isso? Mas a gente pede para eles explicarem o que eles colocaram ali naquele desenho. E então não é só um rabisco, Tem um não é só significado. tem algo e a gente para ouvir esse algo. Então acho que isso é uma das coisas mais bonitas e de honra, sabe? Honra à vida, ao ser humano, independente de qual é a idade, né? E, enfim, então é um desafio, mas é muito gostoso trabalhar com essa idade, viu? E é uma coisa, depois eles levam para casa aquilo que aprendem. E em casa eles são vamos falar, são ah, o meio pelo qual. Porque a gente está falando, às vezes a gente. Claro, vocês estão dentro, como é que, desse projeto. Deus já mostrou para vocês. Mas o que é lindo, imagina lindo, uma criança que vocês estão ajudando, ela está absorvendo tudo aquilo que vocês estão ensinando, e agora ela entra dentro da casa, dentro do lar, em que o lar está completamente de cabeça para baixo. E ela vai ser o pivô para a transformação toda do lar, né? Uhum, Ela pode ser esse pivô. Isso por quê? Porque existiu alguém que teve um projeto de Deus de trabalhar dessa forma, em que eu não posso estar, mas alguém pode ir por mim. Então, as crianças, não só as crianças, mas hoje nós vivemos um tempo, vós como pastores também, pessoas querem alguém que empreste o ouvido para ouvir. As pessoas estão carentes de alguém que pare, não fale nada e deixe eu falar. Porque eu preciso falar, eu preciso tirar tudo que está dentro de mim, eu preciso falar. Hoje eu estou notando isso, inclusive, mês passado, no trabalho da minha esposa, cheguei, estava a mãe e duas filhas e falamos, elas estavam com um problema e eu comecei falando, 15 minutos estivemos conversando ali e deixei ela falar, desabafar e eu disse, depois falamos um pouco da palavra e tudo, crentes, e ela falou assim, não, vou mais aliviada, vou mais tranquila, valeu a pena este pouquinho que tive aqui. Então as pessoas estão carentes com isso. Isso é bom, como vocês estão falando, né? Ter o prazer de ver as crianças se expressarem e ao expressarem ver que
É dado atenção a elas. E quando vocês falam, elas têm atenção porque vocês tiveram atenção com elas. É algo É verdade. maravilhoso. E hoje a gente tem um grande, entre aspas, inimigo, apóstolo, que são os estímulos da tecnologia, né? Então, É, hoje, infelizmente, tem muitos pais que entregam um telemóvel para uma criança com menos de 1 ano de idade. É uma babá, né? Transforma o telemóvel, os vídeos em uma babá. verdade. E isso é muito sério e muito negativo, né? E aí o que acontece? Aí a gente tem muitos exemplos de pais que, eu não sei como fazer para o meu filho ficar menos no telemóvel, eu não sei como fazer para o meu filho ficar menos a jogar e tal. Olha, comece por você. Aí entra nesse assunto que a gente estava falando agora, da atenção, né? Uhum. Porque tem pais que não dão atenção aos seus filhos, sabe? É, Então, esse é um desafio hoje, é um inimigo que é essa questão. Por quê? Porque às vezes né, e não é às vezes por maldade, às vezes, né, o mundo hoje é diferente. é. Hoje em dia é muito raro quem consiga sair do trabalho 6 da tarde e desconectar totalmente. Hoje em dia é raro isso, né? Então, muitas vezes a pessoa ainda tem que lidar com alguma situação do trabalho, quando está em casa, tem que responder no WhatsApp e tal. Então, isso acaba que, às vezes, sem perceber, o adulto não está dando atenção para a criança, não está dando um tempo de qualidade para a criança. Uhum. E aí, acaba que deixa também a criança mergulhar nisso, só que isso não é para criança. As redes Não, sociais não são para criança. não. Então, vai se transformando numa situação complicada, né? Então a gente, né, também busca trabalhar muito nesse sentido de conscientizar tanto os adultos como até as crianças, É verdade. né? Uma das aulas que a gente deu para as crianças foi como é bom ser criança. A gente trouxe para as crianças exemplos para elas perceberem que tem coisa que não é para elas, que não é hora, e que tem tanta coisa boa que elas podem aproveitar, né? Porque às vezes a criança fica, não vejo a hora de crescer para fazer tal coisa, não vejo a hora, né? Eu lembro que teve coisas na minha vida que eu falei, nossa, eu quero crescer logo para fazer tal coisa. Então a É, gente busca trazer para a criança, né, um pouquinho do que a Amanda falou, esse estado presente de curta o que é adequado para a sua mas, fase de vida. uhum. Claro que de uma forma lúdica, né? Tudo que a gente traz para as crianças é de maneira lúdica, mas para trazer essa consciência, né? Não, é verdade. Ontem eu estava falando, deitei e estava falando e assim, eu disse assim para mim, puxa, a vida passa tão rápido. Eu lembro que ontem eu jogava o peão, lembra? Não sei se é da época do peão, fazia o peão. Lembro, Era lembro. para ver quem rachava o peão do outro, né? Jogar a lata, pé em cima da lata, contava, todo mundo dava. E hoje já estou quase no final, né? Estou na reta final já, porque Jesus está voltando, estou na reta final mesmo, né? Passou rápido. Fechou o olho, abriu, o tempo voou. O que nós vivemos hoje, na era que nós estamos vivendo, dessas tecnologias, o avanço, nós sabemos hoje o mundo, se nós desconectarmos uma semana, quando voltarmos, nós perdemos muita coisa. Infelizmente, infelizmente, nós estamos num mundo que é isso. E esse trabalho, eu volto no trabalho que vocês estão a fazer, é algo que faz-nos refletir a nós mesmos, nos conhecemos. Eu preciso parar um pouquinho. Eu preciso ter um pouquinho para mim. Esses dias, alguém estava falando e assim, você nunca olhou para o espelho e falou com você mesmo? Isso de me conhecer, falar para ti mesmo, olhar no espelho e falar, não é falar, ou falar para ti mesmo, tu precisa mudar aqui e ali. Isso é necessário na nossa vida, né? Às vezes custa, mas é necessário. E
para termos um futuro melhor, a gente fala no futuro porque o dia da manhã não nos pertence, pertence a Deus. Nós não sabemos se vai acontecer amanhã ou ainda leva um tempo para acontecer. Não nos foi revelado isso, mas projetar, fazer um projeto de uma vida melhor ou uma qualidade de vida melhor dentro da família. Isso é algo maravilhoso, né? Mas hoje, hoje é necessário realmente um trabalho como vocês estão fazendo. Agora me deixa fazer uma pergunta. Estão vendo depois, vão vendo, tem pastores que estão vendo, tem pessoas aqui de Portugal, tem pessoas aqui da Suíça também conosco, tem do Brasil, de vários lugares estão aqui conosco. Ah, claro, dentro de Portugal, porque nós estamos em Portugal. Se um pastor dizer assim, olha, gostei da ideia do pastor Lucas, da pastora Amanda, como é que eu faço para que eles possam vir e ajudarem de uma certa forma, talvez a formar alguém na igreja para ajudar, vocês ajudar, é o mesmo contato, tem o contato do Instagram, é só mandar mensagem Sim, e e também pode fazer contato pelo WhatsApp, pelo tá? WhatsApp. Vou pedir para a Amanda deixar aqui o É, número de contato do WhatsApp, pode nos chamar uhum, e estamos à disposição para conversar, para poder, né, contribuir e quem sabe fazer um Family Day na igreja uhum, ou formar pessoas para levar essa metodologia que a gente tem da oficina das emoções. uhum. Então, estamos à disposição com muito prazer, com muito gosto. É bênção, Vamos bênção de Deus. sim, Então, tem aí os contatos que os irmãos podem entrar. 410188. É. Uma das coisas que eu acho lindo e que nos motiva em todo essa dinâmica, esse preparo, essa apresentação, né? É que é uma busca constante que vocês têm, né? Vocês têm que buscar, eu tenho que. É algo que mexe primeiramente com vocês, de uma forma que vocês se. Como é que diz? Eu tenho que fazer algo, mas eu tenho que me aproximar mais. Vocês se aproximam para depois poderem levar as pessoas, né? E eu gostei do quando nós começamos, algo que disse assim, eu tive que passar a conhecer a mim. Isso é, eu acho que, e se eu estiver errado, vocês me corrigem, eu acho que isso é base fundamental do ser humano. É Se eu verdade. não me conhecer, eu vou errar em todo lugar que eu for, porque eu não me conheço. E além de eu não me conhecer, as minhas emoções, eu ser muito emotivo, isso pode me prejudicar também na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, no meu trabalho, naquilo que eu estou exercendo, no meu pastorado, né? No meu ministério. Então, as emoções é algo que nós temos emoções, é necessário as emoções, mas controlar elas. As emoções chegam até aqui, daqui elas não podem passar porque vai ficar algo fora do controle. Então é isso que eu acho que é mais como é que eu digo, algo que o ser humano deve aprender nessa forma assim de autocontrole, né? Se controlar, né? Eu estava Sim, pensando, imagina tu ir no carro e de repente, ou porque tem um óleo na estrada, esses dias não, no começo do ano, eu vinha de Leiria para cá e houve uma altura ali assim que eu vinha devagar, vinha a 110, estava chovendo. Então vinha a 110 e houve um momento que meu carro é um Jeep pesado, em que ele começou indo para a beira mais assim da estrada e falou assim, bem, se a água não passar, eu vou bater. Não travei, não desacelerei, mantinha. E então, quando ele passou a água, ele se firmou. Então, mais ou menos, as emoções são isso, né? Se você emoções perder o controle, o que vai ser? é, é Então é verdade. algo Alguma coisa algo que você lindo. anotou aí? Não, é Fala. isso mesmo, né? Nós demos uma aula, acho que foi semana passada, para as crianças, sobre equilíbrio. Uhum. Então, a diferença entre a, ao, ao Remédio. remédio, ao veneno, é a dosagem, né? É, então a pessoa tem que. E uma das coisas que é bom de hoje,
hoje se trabalha muitas emoções. Eu estava ouvindo um áudio ontem ou hoje, já não me lembro, em que muitos foi de uma revelação de uma senhora de idade que Deus levou ela, arrebatou ela, e levou ela e começou mostrando como estava acontecendo as coisas na Terra, né? E agarrou que ela viu que quando ela olhou para a veste dela, via pequenas manchinhas na veste dela e ficou preocupada. E que Deus falava assim para ela, Jesus falava assim para ela, essas manchinhas na veste, são coisas que o ser humano faz, ainda que me conheçam, mas que não me agrada. Então, nisso das emoções, precisamente isso é assim, há coisas pequenas em nossa vida que não agrada, né? Por mais pequeno que seja, mas isso é um impedimento. É um impedimento. Podemos falar, né, entre o casal, homem e mulher. Por exemplo, o esposo chega, tira o sapato, joga de um lado, meia do outro. A mulher não gosta. É somente um sapato e é uma meia, né? E se joga de um lado do outro, vai chegar um ponto que isso vai causar o quê? Um desacordo, algo que vai mexer com ambos. E depende do controle das emoções. Aí é bom, porque se não tiver controle, brigam de um lado, brigam do outro, xingam de um lado, xingam do outro. E quando há um autocontrole, então tá ok. Eu vou me calar, tu tá nervoso, vou me calar, e quando tiver tudo bem, a gente conversa. É isso que é necessário, é isso que vocês querem, para aquilo que eu estou entendendo, querem passar, que a pessoa entenda que tem um momento para que todas as coisas sejam faladas ou ditas ou sejam feitas, né? Pois muito bem. Exatamente, com certeza, né? E assim, uma coisa que eu falo, né, para as crianças, mas que serve para nós, adultos, é que a gente não tem como evitar as emoções. A gente tem como fazer a gestão, né? Então, se eu falar, nunca mais eu vou sentir tristeza na vida. Olha, desculpe, mas é uma ilusão você achar isso. Nunca mais eu vou sentir raiva. Então, faz parte, Deus nos fez com emoções, é isso que nos faz humanos. Agora, existe, e o senhor falou uma coisa interessante, o aprender a fazer essa gestão. E esse aprendizado é a vida toda. Uhum. E, graças a Deus, quem crê na palavra, quem tem uma aliança com Deus, que a gente tem o Espírito Santo, que aí o Espírito Santo traz um ingrediente maravilhoso Uhum. chamado domínio próprio. É. Que bênção ter vocês aqui. Olha, eu nunca pensei ter a dupla, né? A dupla, conversamos algumas vezes via WhatsApp. Aí o apóstolo Davi, né? Não, a dupla é boa. Eu falei assim, eu conheço. Eu conheço. Pois eu sei que Deus abençoe também o apóstolo Davi aí na Finlândia. Amém. E nós, olha, precisando de alguma coisa, estamos por aqui também. Tem Amém. já os irmãos que estão aí vendo. Compartilhe essa live, né, para mais pessoas, para que possam ouvir, possam entrar em contato com o pastor Lucas e com a pastora Amanda. Olha, vai ser bênção de Deus. Você que precisa, você pode entrar em contato com eles. É sempre bom, né? Ter alguém pronto a ouvir e apto para ensinar e ajudar em algo que mexe conosco. O ser humano, né? É tremendo o ser humano. Aí eu sou crente, mas erra igual. É igual, né? Erra do Exatamente. mesmo jeito. A única diferença é que nós não permanecemos no erro, né? Permanecemos no erro. Alguém pode estar assim e dizer assim: não, mas estão falando de Deus, mas eu também conheço Deus. Claro que conheço. Não estou falando que não conheço Deus. Só que Deus manifesta para aquele que é mais chegado, né? Um exemplo, se eu for em vossa casa, eu não chego em vossa casa, entro na cozinha, abro a geladeira e vou lá. Não tem lógica, né? Ainda que nós conheçamos, temos uma certa intimidade, mas se eu chegar em casa do meu pai, abro a geladeira, eu tiro, eu como e faço o que quiser. Então, é para as pessoas entenderem, né? Porque, quer dizer, tem Deus ou não tem Deus? Não, você tem Deus, só que existe uma diferença, né?
Você tem a liberdade. Então, essa liberdade é quando você se aproxima de Deus. E se aproximar de Deus, né? Eu estava falando esses dias para nós irmos caminhando para o final, né? Falei para um casal e esse casal estava falando, pronto, não conheciam Jesus como nós conhecemos. E eu falei, porque você tem que entender, né? Maria tem o seu lugar. Ninguém descarta Maria. Maria é a pessoa que foi escolhida, ponto final, parágrafo. Não tem outra. É ela. Ela foi aquela que foi usada para que Jesus nascesse. Então, o mérito é dela. Só que depois, quando Jesus foi lá nas bodas, foram ter com ela e disse assim: acabou-nos o vinho. E ele disse que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então ela disse: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Então quer dizer que há um limite, humanamente, mas fazei tudo o que ele vos mandar. Então isso passa um nível. E esse nível é um nível maior, é um nível que só Deus pode fazer. Então as pessoas que dizem, não, mas passa a conhecer, né? Passa a conhecer essas instruções que vão são dadas pelo pastor Lucas, pela pastora Amanda, vai vos ajudar a entender melhor e a compreender melhor e se aproximar melhor de Deus, vamos falar assim, né? Para entender como é que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar. Hoje é ajudar, amanhã ele vai ajudar outra pessoa. A vida é assim mesmo, né? Glória a Deus. Olha, sei que já estamos aqui há uma hora, né? E o tempo passa tão rápido, mas vamos aí ver Pois é, outras. passou rápido. Passou rápido. Vamos ver aí outra, o que eu puder ajudar para vocês também. Estamos aqui para vos ajudar naquilo que for necessário e tiver ao nosso alcance. E também, se eu precisar, também chamo e você, ó, preciso da vossa ajuda. E estamos aí juntos, em nome de Amém. Jesus. Vou deixar vocês Amém, agradecerem. apóstolo. Ó, chegou o Thomas, Thomas! Eita, entrou na live, é isso mesmo! Olha aí, que Esse bênção. meninão lindo aqui. Esse Esse meninão, né? meninão lindo que é, né, que nos ajuda tanto, É né? Porque verdade. tanta coisa que a gente pode transmitir que a gente primeiro faz em casa, né? Exatamente. Então acho que isso é um pouquinho do que o senhor estava falando, né? As coisas precisam, a ordem certa é quando começa de dentro para fora, quando começa da nossa casa para Uhum. outras casas, né? Exatamente. Então, esse príncipe aqui é um presente de Deus e eu quero, né, agradecer, apóstolo, por esse tempo, pela abertura de estarmos aqui, batendo esse papo. Se deixar, a gente vai que vai, Vai né? que é, Porque né? falar sobre assuntos que têm a ver com o reino. Falar de família é falar de algo tão importante para o reino, É verdade. né? Então a gente sabe mesmo que a oficina das emoções é algo que faz a diferença para que o reino possa avançar, né? Famílias fortes significa o reino de Deus avançando, significa a palavra de Deus se cumprindo, significa uma sociedade mais estruturada. Então a gente tem, com muita alegria, contribuído com as famílias, né? Conectados na fonte, que é Cristo. Então, gratidão, apóstolo, e a todos que nos acompanharam aqui ao vivo e quem, de repente, está assistindo a gravação. Que Deus abençoe, né? Que a bênção de Deus se estenda sobre a sua família e que você aprenda a desfrutar da bênção da família. É verdade. A bênção da família já foi nos dada milhares de anos atrás, né? Uhum. Através de Jesus, nós herdamos a bênção que foi dada para Abraão, a Uhum. bênção da família. Mas nós precisamos aprender a desfrutar dessa bênção. Então, Uhum. quando eu me torno um pai melhor, eu estou aprendendo a desfrutar dessa bênção. É verdade. Quando eu me torno um marido melhor, eu estou aprendendo a desfrutar da bênção da família, Uhum. né? Então, que cada um aqui, essa é a mensagem final que eu quero deixar, que cada um aprenda e busque a cada dia aprender a desfrutar da bênção da família. Então, Benção. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amanda. Sim. Toma! Gratidão, né? Como o Lucas disse, também agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui nessa partilha. Que o Espírito Santo, né, nos convença a cada dia daquilo que é a vontade de Deus em cada área das nossas vidas.
A gente deixa aqui um abraço com muito amor, com muito carinho e gratidão e até uma Até uma próxima. próxima, tamo junto. E Tom, mas quer falar uma coisa, Tom? Oh, Quer falar maravilha. alguma coisa, filhão? Não, não, é meio tímido, né? Isso é agora, né? É a primeira vez me vendo. Comigo? Quem é ele? Não conheço, né? Olha, Deus continue abençoando vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco, né? E Amém. certamente será de bênção tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que foi falado aqui. O meu desejo é que Deus possa continuar abençoando a vossa vida, vosso projeto, e que muitas e muitas vidas possam ser alcançadas através desse projeto, tá? Amém. Grande abraço, fiquem Amém. com Deus, tá bom? Amém, apóstolo. Um abraço Um também. abraço. Boa Tchau, noite. Toma. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.